civil, vocês estão aqui, uns para terminar um curso de comunicação popular, comunitária, que fizeram já, é o segundo curso que estão fazendo, essa turma que está terminando, e depois tem a turma nova, que ainda está incompleta, que vai começar um curso de comunicação, não é um curso de gastronomia, nem de medicina, nem de arte, nem de linguagem, nem de matemática. É um curso de comunicação. Ponto final. Comunicação. Agora, comunicação para quê? Que tipo de comunicação? Existe mil tipos de comunicação. Para vender sabonete, certo? Para vender qualquer produto, sapato, roupa. É comunicação, marketing, etc. Não é isso que vamos fazer. Nós vamos fazer uma comunicação para vender ideia. Vender ideia não se vende ideia. Para transmitir, para divulgar, para passar, para trocar ideias. Quer dizer, é uma comunicação que vamos fazer dos trabalhadores. Por quê? Existem tantas comunicações. Dois tipos de comunicação. Tem a comunicação dos que são os donos do mundo, os donos do capital, os patrões. Eles têm sua comunicação. A Globo é a comunicação que Roberto Marinho, lá de onde ele estiver, ele vai estar comandando. Roberto Marinho, os filhos dele, o sogro dele, a nora dele, não interessa. A família Marinho, aquele grupo. A comunicação do Bispo Macedo, a comunicação do Bispo Macedo, para manter a sociedade do jeito que está. Roberto Marinho quer manter a sociedade do jeito que está. Está maravilhosa essa sociedade. A sociedade brasileira, para os donos do mundo, está ótima. Não precisa mudar nada. Não precisa mudar nada. Para quem mora no Leblon, Ipanema, Barra da Tijuca, ou em São Paulo, nos Jardins, etc., está maravilhosa. Todas as capitais têm seu Leblon, só Ipanema, só Barra da Tijuca. Tem os que são os donos do capital, os donos do dinheiro, o que manda os outros trabalhar para si, para ele. Ele tem a sua comunicação e faz a comunicação muito bem. O Jornal Globo, o Jornal Extra, o Jornal Dia, o Jornal Folha de São Paulo, lá em São Paulo, o Estado de São Paulo, lá no Rio Grande do Sul, 0 Hora. É o jornal dos donos do capital, dos donos do capital são donos do poder. Então, eles têm a comunicação deles muito boa, a comunicação dos patrões. Tem outra comunicação, aquela que nós queremos ver aqui. A comunicação dos trabalhadores. Comunicação do povo. Povo, quem é? É que Batista é povo brasileiro? Não, não é povo brasileiro. Ele mora na Lua, Estados Unidos, Miami, Nova York, Chicago, mora em qualquer lugar. Mas ele é brasileiro, mas não é o povo brasileiro. Você falou, mora no Acari? Lá mora o povo brasileiro. Não só no Acari, na Tijuca também. Mas na Tijuca também tem gente que mora na Lua, mora nos Estados Unidos, mora onde quiser. Tem nada a ver com o Brasil. Quer que o Brasil se exploda. Está ótimo o Brasil, do jeito que está. Para quem? Para quem são os donos do capital. Capital não é capital. Capital, dinheiro. Para os que mandam trabalhar 10, 20, 100 mil pessoas para ele, está maravilhoso, tá bom, o que ele quer? Nada, ele continua como está, não mexe. Quer conservar. E nós queremos o quê? Nesse curso, queremos mudar. Não é que vamos mudar com o curso, gente. O curso não vai mudar. Vai ajudar a dar ideias para se comprometer, esclarecer mais, para entender melhor por que mudar esse mundo, por que transformar esse mundo num mundo que não seja só um mundo de 8, 10, 20%, olha lá, seja um mundo de todos, efetivamente. E os Zé Batista e companhia vão poder morar na Lua à vontade, em Marte, onde eles quiserem. Na Barra da Tijuca, podem. Aliás, Barra da Tijuca queriam fazer um monte de colônia de férias para o povo da Acari. Você tem colônia de férias? Tem não. Tem dinheiro para ir na praia? Porra nenhuma. Tem não, mas tem que ter dinheiro para tomar um metrô tem que desce lá, tem que ter dinheiro para comer um churrasquinho lá, fazer, e
tem que ter, quem sabe, uma casa, uma colônia de férias para aquela vila do Acari, como para aquela vila lá do Santa Marta, aquela lá de Niterói, cada um tem que ter uma colônia de férias, por que não? Aonde tem tanta casa na Barra da Tijuca, no Leblon e Ipanema, para a gente dividir. Essa é a comunicação dos trabalhadores. Queremos um mundo justo, solidário. O nosso curso, aqui você está recebendo hoje, para começar o papo, uma apostila. Podem pegar a apostila na mão, vamos seguir página por página. Está escrito comunicação e disputa de hegemonia. O que é esse palavrão hegemonia? Gente, se tivéssemos tempo, ia perguntar para um, para outro, para a gente chegar junto, mas demora mesmo um tempão. Qual é a potência, vamos entender a palavra, hegemônica no mundo hoje em dia? Rápido, fala aí. Os Estados Unidos. Claro que não é o Paraguai, nem o Uruguai, nem a Argentina, nem o Brasil, nem a Venezuela, nem a Itália, nem a França. Os Estados Unidos, a potência hegemônica. O que significa hegemônica? Aquela que domina economicamente, militarmente e cabeçamente. Domina a cabeça das pessoas. Vê o que passa na televisão, vê as músicas que se canta, a roupa que se usa, um monte de idiota com uma camisa escrita aeropostal. O que é isso? Ninguém sabe que porra é essa. Mas nos Estados Unidos começou a aeropostal, era um sistema de comunicação, né? Aeropostal. Por quê? Porque os Estados Unidos mandaram usar essa camisa. Um monte de gente com camiseta escrita em inglês. Por quê? Porque eles mandam, eles são os donos da cabeça do pessoal. Esse canta a música dele, esse come o hambúrguer, o Big Mac, o Big Cacete dele, se come e se engorda que nem um porquinho, depois vai fazer lipoaspiração, morre de infarto e tal. Viva o McDonald's! O mundo todo está comendo McDonald's. Por quê? Os Estados Unidos são o país que deu origem ao McDonald's e são a potência hegemônica. O que significa hegemonia? É ter o controle, o domínio, como dizer, aquele que determina para onde vai a sociedade. Então nós queremos falar da nossa comunicação para conversar, para disputar a hegemonia. O que é disputar a hegemonia? Nós trabalhadores. Os trabalhadores são 70%, o trabalhador que eu considero trabalhador, 90% da população, sabia? Os que não são donos de fábrica, de transporte, de banco, de navio, 95%. E o que eles mandam? Porra nenhuma. Quem manda são os 5%. Nós queremos disputar a hegemonia com os 5%, para os 95% poder viver decentemente. O que é decentemente? O hospital, cadê o hospital do Acari? Está um lixo. Claro, é claro. A saúde no Rio de Janeiro, a pessoa vai para ser atendida 4 meses depois, e a mãe já morreu, coitada, marcou, a saúde está uma merda, o transporte está uma desgraça, a educação é a mesma coisa, ótimo. Quando todo mundo falar, a saúde está uma merda, está uma merda, está uma merda, vamos privatizar, entendeu? O transporte não presta, é atrasado, é uma merda, vamos privatizar. O metrô, tudo. Quer dizer, essa é a visão hegemônica que nós queremos combater. Queremos um país para os 95%. Como é que vamos conseguir isso? Convencendo milhares, dezenas de pessoas, centenas de pessoas, milhares, milhões de pessoas. Tem que convencer milhões de pessoas. Milhões de pessoas. Gente, em São Paulo fizeram um levantamento 93, 94% da população está a favor da pena de morte. Por quê? Porque quem domina o Brasil, quem tem hegemonia, diz que tem que ter pena de morte. Eu também sou a favor de pegar todos os corruptos, grandes corruptos, condenar a morte primeiro, depois pode condenar seu pequeno, não tem problema. Só que não vai condenar o grande, condenar seu pequeno. O tráfico de droga é problema. Quem é o tráfico? Quem são os chefes do tráfico? Aqueles babaca lá, sem dente, com uma metralhadora na mão, em chinelo, fodão. Isso é chefe de porra nenhuma. Os grandes chefes são os banqueiros.
banqueiro, de empresário. O dinheiro do tráfico, como é que entra em circulação? É depositado num banco. O dono do banco não sabe. Claro que sabe. Os grandes traficantes são banqueiros, advogados, deputados, senadores, certo? Donos de empresa, mas eles não vão presos. Não são fotografados ou filmados. Não vão presos, está acabado. Pode até matar um ciclista aí na rodovia, não é? O Toro, o filho do Eike Batista. Andava a 110. Porra nenhuma, no começo falaram que era 140, 150, 170 por hora. A bicicleta entrou dentro do carro, saiu lá atrás. E o coitado que estava lá, atravessando a rua, que morava lá. Bom, primeiramente era negro, era um fudido, morava em lugar, não morava no Leblon. Morreu e foi para o inferno ele. E o filho agora vai fazer 1 hora por dia de limpeza em algum jardim ou em alguma instituição e não vai preso. Mas, no entanto, se fala dos criminosos. Os criminosos quem são? Os pobres. Queremos mudar essa realidade. Como vamos mudar? Com um trabalho de convencimento, com uma comunicação. A comunicação para disputar a visão de mundo. Vamos lá ver. Gente, página 1. Vamos falar rapidinho. Essa apostila aqui eu precisaria de 2 dias para poder falar sobre ela. Temos 3 horas. Vamos fazer um telegrama. Gente, quando nasceram os jornais no mundo, rapidamente, o que existia 1700? 1700 existia, qual era a comunicação? 300 anos atrás, vamos lá. Qual era a comunicação? Rápido. O euro, rapidamente, uma palavra. Qual era a comunicação 300 anos atrás? O que tinha de instrumento de comunicação? Mais alto. Quase nada. Ninguém recebia carta, não tinha correio, porra nenhuma. Não, como é que se falava numa cidade, como Rio de Janeiro? Qual era? 300 anos atrás. Como? Mensageiro ia lá, colocar um pedaço de papel lá numa árvore, pregava lá para multa. Quem não paga isso, multa. Acabou, não tinha que explicar nada. Não tinha jornal, não tinha merda nenhuma. Tinha um decreto do rei, aquele vagabundo de Portugal, mandava um decreto e está acabado. Não interessa se a pessoa compreendia, como entendia, não tinha que convencer nada. Tem que pagar e está acabado. Se não pagava, a polícia vinha, o exército, e dava porrada. Não tinha comunicação 300 anos atrás. O rei mandava dar porrada e não explicava nada. Quem é que falava? Os únicos que falavam 300 anos atrás era o padre. Na igreja lá, falava lá sobre o pecado, o sexo, só ele que falava, nada mais. Ninguém falava 300 anos atrás, não tinha comunicação nenhuma, o jornal não existia ainda. Existiam alguns livros, pouquíssimos livros, alguns livros. O jornal nasceu mais ou menos 250 anos atrás, 200 anos atrás, mais ou menos na época da Revolução Industrial, quando começaram as indústrias e tal. Bom, o jornal passou a ser um instrumento de comunicação de ideia. Era feito 5 mil, 10 mil, 20 mil, 300 mil exemplares. Quem é que lia o jornal? Pouquíssimo que sabiam ler. Mas se 30 mil pessoas lessem aquele, eles repetiam, influenciava enormemente. O jornal nasceu na Inglaterra, primeiro país industrializado, capitalista. E quem era o dono do jornal? De quem era o jornal 200 anos atrás? 100, a mesma coisa. De quem é um jornal? O jornal tem um dono. Ou é um dono único, ou é um grupo de amigos que se juntou, de burgueses, patrões que têm dinheiro e fazem o seu jornal. Para que comentários desses jornais? Para quê? Me diga aí. Para quê? Tinha alguma propaganda para dizer, nós estamos produzindo tal coisa, então na minha fábrica, que eu tinha o jornal, se produz tal coisa, tal outra. Era uma pequena propaganda, tal, mas junto com a propagandinha dos produtos, tinha um artigo que explicava, a sociedade está dividida assim, o comércio é assim, não pode ter tal coisa, tal outra, as leis explicavam a visão de mundo dele. De mundo de quem? A visão de quem? Dos donos do jornal. Quem eram os donos dos jornais? Do jornal? Os donos de banco, os donos de empresa, os donos de transporte, os donos de navios,
os donos do mundo, o capital, davam a sua visão. O jornal teve uma função enorme. Quando? De 200 anos atrás até hoje. Até hoje o jornal tem uma puta função. Qual é a função de um jornal? Qual é a função do jornal Extra, o Globo? Me diga, vou lhe mostrar qualquer jornal. Qual é a função? Me diga aí. Alienar, você está dizendo uma palavra difícil, quer dizer, mostrar a visão que não é a visão verdadeira, é uma visão falsa, é uma visão que está aí. É fazer cabeça, vamos falar português, certo? A função do jornal é, vamos dizer, mostrar, informar, e através daquela informação que eu vou dar, que eu, o dono, escolho que informação é, influenciar a cabeça da pessoa, determinar para onde vai a sociedade. Que sempre tem que ir no sentido de ficar como está, que está muito bem, não me enche o saco, não venha dizer que vocês querem isso, que não, tá bom, assim, tá bom. Vamos melhorar um pouquinho, tal. Mas já está razoável, melhor ser pingado que secar. Certo? Então, está razoável. Quer dizer, os jornais servem para determinar a maneira de pensar das pessoas. Vou falar só um dado, na página 1 vocês vão ver. Estamos na véspera da Revolução Francesa. Quem já estudou história, já tem uma informação mínima, foi uma grande mudança que teve no mundo a Revolução na França, 1789, não interessa a data, 210, 220 anos atrás. Na França só existia um jornal. Era o jornal que o rei mandava fazer, o jornal oficial. Na Inglaterra, ao lado, já existia 30, 40 jornais, porque era lá que nasceram as fábricas, o capitalismo. Os patrões tinham vários jornais na Inglaterra. Na França, só um. Era uma monarquia absoluta, só o rei que mandava. Ele estava seguro que todo mundo obedecia o que ele falava. Mas não precisava informar as pessoas. Bastava um jornal para a França toda, era suficiente. O babaca, era um tal de Luís XVI, o rei da França, batia no peito e dizia, no meu reino, meu, era dele, sabe? O dinheiro dele, no bolso dele, o meu reino, no meu. Ele era o proprietário. Graças a Deus, só tem um jornal. Não é como na Inglaterra, que tem 20 e 30. Lá é uma zorra, é uma zona, diria. Não falar palavrão, que coisa. É uma zorra lá. Aqui no meu só um. Gente, poucos dias depois de ter falado essa frase, estourou a Revolução na França, e olha aqui na página 1, lá em cima, em 5 meses e meio, de 14 de julho, data da Revolução, até o fim do ano, nasceram 184 jornais na França. Para que nasceram esses 184 jornais? Primeiramente, derrubaram o rei, acabou a monarquia absoluta, teve mais liberdade. E quem é que fez os jornais? A nova classe, que eram os patrões, a burguesia, os donos das primeiras fábricas de Paris, da França. Começaram a fazer jornais para quê? Para divulgar suas ideias da nova sociedade, etc, etc. Olha, estou passando muito rápido. Bom, isso, 1789, 1800 estamos. Todos os séculos XIX, de 1800 a 1900, se fala que foi o século da imprensa, do jornal. Apareceram no mundo todo, junto com as fábricas que estavam nascendo, estavam se criando, os donos das fábricas criavam fábricas para ganhar dinheiro, com milhares de operários trabalhando para ele, explorando os seus operários. Junto com as fábricas, os donos das fábricas criavam um jornal. Para quê? Para determinar a maneira de pensar da sociedade. Alienar, como está falando, e convencer que a sociedade está assim. Tem um salário, o salário quem determina é o dono da fábrica, ele determina conforme a saúde da fábrica. Se a fábrica está indo muito bem, paga bem. Se está indo mal, paga um pouco menos. Isso é normal. Como normal? E o lucro vai para onde? Lucro. A fábrica não tem lucro. A fábrica existe para dar emprego. É uma entidade social, beneficente. Olha a putaria.
Essa era a visão dada, estou simplificando ao extremo, certo? Bom, nasceram centenas de jornais no mundo capitalista, no mundo ocidental. Isso todo o século XIX. Século XX, aquele que todo mundo... Quem é que nasceu em 2001? Aqui ninguém. Todo mundo nasceu antes, não é? 1993, 94, 95, 98. Todo mundo nasceu no século XX, né? O século XX não foi mais o século do jornal, da imprensa. Foi o século das comunicações. Quais são as grandes comunicações que nasceram depois do jornal? Nesses 100 anos, quando todo mundo nasceu, até eu sou mais velho, eu nasci em 1943. Você nasceu quando? 90? Puta, 96. Mas ainda no século XX. Quando começou em 1900, quando minha mãe nasceu em 1905, que instrumento de comunicação existia no mundo? Livro, já existia fazia um tempo, jornal, jornais de revista, coisa escrita, impressa. Lá por volta de 1900 nasceu o que rapidamente? Você, quem é que mexe com cinema aqui, gente? Com vídeo, com coisa assim? Fotografia, a máquina fotográfica, e depois a fotografia em movimento, 1900, não é 1900, um pouquinho antes, não interessa a data exata, besteira. Por volta de 1900 nasceu o cinema, um puta instrumento de comunicação. O mundo todo passou a fumar por quê? Me diga, foi Deus que ensinou a fumar cigarro? Quem foi que ensinou a fumar? Fala alto, rapaz. Quem? O filme americano. Qual é a marca de cigarro mais conhecida no mundo? Hollywood. Aonde nasceu o cinema? Em Hollywood. Quem ensinou a fumar cigarro? Hollywood. Quem não fumar cigarro era um babaca. Tinha que fumar. Tinha que fumar. Acabou. Você não ganhava nenhuma menina na minha época, 1952, 53. O cowboy lá que morreu de câncer, graças a Deus. O cowboy, que é o símbolo, o cowboy era macho, ó. E a menininha, antes de dar uma trepadinha e depois, fumava. A menininha fumava, ele fumava, crão, aí fumava depois. Aí a pessoa, coitada, não tem nem cama para se deitar, para dar uma trepadinha, mas fuma. Gente, o cinema, grande instrumento de comunicação. Era o cinema como? Era cinema? Sim, preto e branco não, quero saber outra coisa. Cinema? Por que mudo? Por que mudo, cacete? Porque não tinha essa merda aqui, o microfone. O microfone nasceu com o rádio. Quando nasceu o rádio? 1920. Não é 20, 18, 19, 17. Não interessa. Mais ou menos 1920. Na década de 20 nasce o rádio. Um puta instrumento de comunicação. Quem aqui mexe com rádio? Levante a mão, gente. Olha aí. Não existiria você mexendo com rádio se não tivesse sido inventada essa merda de rádio 1920, 21. No Brasil, o rádio teve uma influência enorme. Por quê? Por que teve influência enorme? Fala aí. Por que teve influência? Rápido. Tem que saber, cacete. Por que no Brasil teve mais influência o rádio do que no Japão, do que na Inglaterra? Oi? É por aí, mas quero mais claro. Diga. Era uma época que não tinha TV, não tinha o audiovisual. Não, se está certo. Tá bom, mas não, eu quero outra explicação mais cruel. Por quê? Porque na Inglaterra teve menos influência o rádio do que no Brasil. Aí, rapaz, 1920, quando nasceu o rádio no Brasil começou por volta de 22, primeiro rádio, Roquete Pinto, aqui 1922, 23, 25, 1920. O Brasil era 85% analfabeto. E aí? Rádio nele, tá entendendo? Gente, o rádio era uma puta instrumento de comunicação. E quando é que nasceu a Hora do Brasil? Me diga aí. Era Vargas, mais ou menos 1930, 32, 35 e tal.
Para que Getúlio Vargas fez Hora do Brasil? Sim, para unificar o Brasil, etc, etc, mas para dar a sua visão do mundo, as suas informações. Foi um puta instrumento a Hora do Brasil, até hoje, que está sendo destruída. Deixa para lá. A Hora do Brasil foi um grande instrumento de comunicação. Como? Veja só, por que a Hora do Brasil foi importantíssima? Porque o rádio, em 1940, havia os 60%, 70% ainda de analfabetos. E aí o rádio, gente, as radionovelas, eram elas que faziam a cabeça. Radionovela. E o repórter é só, certo? O rádio, um puta instrumento. Depois do rádio, o que veio? No século XX agora. Aí veio televisão, mais ou menos em 1935, 40 nos Estados Unidos, depois no Brasil. Quando veio a primeira no Brasil? 1951. Besteira, esquece. Na década de 50. Começou em 51, besteira. Aqui na praia, TV Tupi, Rádio Tupi. Bom, 1951, 50, começou a televisão. Foi um outro instrumento. Aí a televisão matou o rádio. Não, ainda o rádio tem maior audiência que a televisão, sabia? Ainda tem maior. Quer dizer, a televisão, tanto quando veio o cinema, matou o jornal, não. Quando veio o rádio, matou o cinema, não. Está vendo? Se acumulam as comunicações, se acumularam. Quando veio a televisão, matou o rádio, não matou. Era o livro, o jornal, o cinema, o rádio, a televisão. Nada matou o resto. Se acrescentar. É o século das comunicações, o século XX. Qual é a outra? Depois da televisão, no Brasil, aí teve a desgraça, em 1964 veio o golpe militar, em 65, quem o golpe militar pariu do ponto de vista de comunicação? A desgraça da Globo foi parida num acordo proibido contra a lei, feito pelos militares com a rede com Roberto Marinho, e deram financiamento internacional do grupo Time Life, que era proibido, foda-se, proibido, e fizeram uma CPI, cacete, não serviu para nada, e a Globo existe. Para que a Globo? A Globo, durante 25 anos de ditadura, nunca falou a palavra ditadura. Nunca teve ditadura no Brasil. Presos políticos, nunca. Tortura, nunca. Exilados, nunca. Nunca falou essa palavra. Quando teve a campanha das diretas, a Globo, quem estava vivo em 1984, levanta a mão. Levanta a mão, animais. Aí, 1984, 25 de janeiro, é o dia de São Paulo. Eu estava lá em São Paulo. É o dia do padroeiro. São Paulo de Piratininga se chama, a cidade de São Paulo, sabia? Dia de São Paulo. Aí teve um comício interessante, comício das diretas. Se queria no Brasil eleição direta, porque na ditadura era proibido de votar, ditadura total. Teve um comício muito bonito, se calcula umas 300 mil pessoas na Praça da Sé e arredores. 300 mil pessoas no dia de São Paulo. À noite, começou às 7 horas da noite, 8 horas, comigo, gente pra caramba, diretas já. Todas as rádios, a Bandeirante, a Tupi, etc., noticiando aquele troço. O que é isso? Um comício desse? As televisões, a Bandeirante, mostrando um comício e dizendo, está acontecendo em São Paulo, transmitindo para o Brasil, um comício exigindo eleição direta. Olha, os milicos não queriam, tá? A ditadura não queria as eleições. E transmitindo. E a Globo? A Globo não falou nada. Até 10 horas da noite. 10 horas da noite, quando o comício estava acabando. Para a Globo não teve nada em São Paulo. Como não teve nada? 300 mil pessoas exigindo eleição direta. Nada. Continua a transmissão normal. Todas as rádios, as televisões, falando do comício das diretas em São Paulo. E a Globo tranquila, não aconteceu nada. Por que a Globo fazia isso? Porque foi criada pelos militares, era um puta instrumento de comunicação a serviço de uma ideia. Qual é que ideia? O Brasil está ótimo, a ditadura está ótima, tá bom? Não pode falar de ditadura, o governo, tá. Bom, quando deu 10 horas da noite, a Globo noticiou. Em São Paulo, uma multidão
não disse quantas pessoas, 300 mil pessoas, é gente pra caraca. Depois teve aquele da Candelária, 1.200.000 e 400. Mas estava lá. Gente, o que a Globo falou? Teve uma coisa em São Paulo para comemorar o dia do padroeiro de São Paulo. Milhares de pessoas estão na Praça da Sé terminando a comemoração do dia de São Paulo. E não falou que estava exigindo diretas. Por quê? Que não sabia? Diga aí. Ontem eu estava assistindo o Jornal Nacional, aí a pessoa a Globo deu uma notícia a respeito daquela situação lá em São Paulo, aí foi entrevistou pessoas criticando as ações daquelas pessoas do fascismo. Quando foi à noite, depois de meia-noite, já estava todo mundo, a maioria da população do tempo, que é para a noite, aí ela foi e entrevistou algumas pessoas que a favor do fascismo, que tinha que fazer esse movimento, e mostrou que depois as pessoas foram caminhando pacificamente, no Jornal Nacional não mostrou, entendeu? Que a novela estava todo mundo acordado aí a fazer essa porcaria. Agora, sabe por quê? Porque a Globo não conseguia. Não seja exagerado, não deu tempo. A Globo não conseguiu naquele momento. Foi, sabe, um pequeno discurso. O cacete foi planejado, é assim, não dá notícia. Por quê? Se você mostra que estão queimando ônibus e carros, que a moda pega. Então não mostra, esquece. Esqueceram. Fazer o quê? Esqueceram. Nada de esqueceram. Tudo é. Para quê? Para manter a hegemonia de quem tem. Manter a sociedade do jeito que está. Bom, gente, pula isso aqui, vamos lá. Pega a página 2. Vamos entender claramente a palavra hegemonia, o que é? É o controle, o domínio, a direção. A palavra hegemonia, do ponto de vista mais técnico, mais exato, significa direção. Olha aqui na página 2, você vai ver. Quem primeiro usou a palavra hegemonia foi Lenin, 110 anos atrás, 1902. 110, estamos 2002, certo? 2003. Ele começou a usar a palavra hegemonia no sentido de direção política da sociedade. Dizia o seguinte: na Rússia era uma sociedade de merda, dominada por um imperador, a família imperial, o povo vivendo na miséria, os camponeses, os trabalhadores e tal, e estava nascendo um partido socialista, partido operário social-democrata russo. Estava se fortalecendo. E qual era o objetivo desse partido operário? Chegar ao poder, mudar a sociedade, fazer uma revolução. Isso era o sonho na cabeça de um punhado. E esse punhado dizia o seguinte: entre os quais estava Lenin, era o que depois se tornou a liderança principal da Revolução Russa, dizia: nós, trabalhadores do Partido Operário social-democrata russo, temos que conseguir a hegemonia na sociedade. Temos que dar, olha a palavra, ele explica, a hegemonia. A hegemonia na sociedade era dar a direção política da sociedade. A direção política, ou seja, um novo governo, uma nova organização, um novo sistema, novas leis. A palavra hegemonia, usada no começo, na linguagem política, significava direção política da sociedade. Antes disso não se usava a palavra. Bom, depois, quem usa, dá uma pula um pouco no meio dessa página 2, quem usou muito a palavra hegemonia depois de Lenin, quem mais usou depois de Lenin, foi um italiano, um professor de segundo grau. Tem algum professor de segundo grau aqui? Cláudia se formou, mas ainda não está dando aula. Quem é professor de segundo grau aqui? 2, 3, uma prata, seu puto, levanta aí. Você pode ser igual ao Gramsci. Gramsci não era doutor, porra nenhuma, filósofo, porra nenhuma. Era um professor de segundo grau do Partido Socialista. Ele queria também que na Itália, 100 anos atrás, 80, 90 anos atrás, os trabalhadores chegassem a ter a hegemonia na sociedade.
E ele pega a palavra hegemonia, que Lenin usou no sentido de direção política da sociedade, política, Lenin, o Gramsci, esse professor de segundo grau italiano, socialista, com seus 25 anos, jovem, dizia que a palavra, os trabalhadores têm que dar a direção, presta aqui, olha atenção aqui, 3 palavras, a direção cultural, moral e política da sociedade. O que é cultural? A cultura é todos os valores de um povo, a visão de mundo. Não é só cultural, o balé, a dança e uma música, é muito mais. É o conjunto da visão da sociedade cultural, moral. O que é moral? O comportamento. O que são os valores? Você vê numa novela, quem é o idiota lá que matou o pai? Não tem um babaca, não, um galã aí. Eu vi ontem no jornal. Fulano de tal mata o pai. Mata o pai e tortura o filho. Eu vi lá em revista Tititi, comprei até R$1,99 para poder analisar. E o cara, mas é um valor, mata o pai está enchendo o saco. E aquela menina, a notícia, quer dizer, a menina que mata a mãe e tal, porque não queria que namorasse, tem valores na cabeça. Que valores? Antivalores para nós. Qual é o nosso valor? O nosso valor é a solidariedade, é o coletivo, é o junto, é todo o Brasil, toda a sociedade brasileira avançar, crescer, melhorar, ser uma sociedade justa, não é mais justa. Mais justa é babaquice, sabia? Porque, falar, nós lutamos, eu não luto porra nenhuma por uma sociedade mais justa. Eu não quero uma sociedade mais justa. Por que eu não quero? Alguém me explica? Como? Um monte de babaca. Nós queremos uma sociedade mais justa, sim, coitadinho. Eu sei que você quer mais justa, mas não é justa. Mais justa quer dizer, está quebrando galho, isso é injusta. Nós queremos um pouquinho mais. O cacete! Essa sociedade não é justa. Queremos uma sociedade justa. Muito mais justa, entendeu? Quer dizer, claro que queremos mais justa, mas muito mais justa. Tonelada mais justa, milhões de quilômetros mais justo. Então, porque não é justa. Mas muita gente, a sociedade é mais justa, é mesmo. Está quebrando galho hoje, um pouquinho mais o cacete. Muito mais, muitíssimo mais justa. Está claro? Bom, isso é um valor. Nós queremos uma sociedade justa. Qual é o outro valor? Está bom do jeito que está. E quem não tem lugar para morar? Quem mora num barraquinho pequeno, apertado, que não pode namorar lá. Como é que você vai namorar com 5 pessoas em volta? Como é que vai dar uma trepadinha? Me diga aí. Não dá, não consegue. Quer dizer, e comida? Está comendo, sim, mas e você quer comer um queijinho, mas não tem queijinho. Nós queremos uma sociedade para todos, justa, equilibrada. Não é igual, todo mundo igual, mas uma sociedade justa. Bom, isso é um valor. E o que se mostra na televisão? Tudo o contrário. Se mostra uma sociedade absolutamente do jeito que está, dividida, que está legal, está boa, está normal, não tem que mudar nada, mantém ela como está. Quer conservar, nós queremos mudar. O valor nosso é a mudança, é um valor. Queremos uma sociedade justa. Qual é o outro valor? A sociedade está justa um pouquinho, tem algum probleminha. Queremos mais justa. São 2 valores, 2 visões. Me diga uma coisa, no Acari o hospital foi privatizado porque estava uma merda, não é? Lá, estava uma merda, foi privatizado, continua. Começou. O ex-governador da Bahia, que está no inferno com o Roberto Marinho.
Como é que é? Não é atendido? Tem uma palavrinha de consolo? Foda-se se não é atendido. Fica quieto. Foda-se se não é atendido. Só os novos vão falar hoje. Foda-se se não é atendido. E aí vai no outro hospital e também não é atendido? No outro, aí ele é atendido e depois ele é encaminhado para lá mesmo, o bairro dele. Isso, mas e tipo, morrendo, que é uma palavrinha de consolo? Gente, e aí a mesma coisa com a escola, gente. A escola é ruim. Põe teu filho numa escola particular. Certo? Põe, você acha que a escola é ruim? O prato, põe teu filho numa escola particular. Quanto custa? Quanto é uma escola particular? 3 salários. E você não tem, você ganha um salário um pouquinho mais, não é? E aí não tem dinheiro para colocar seu filho lá? Oh, foda-se. Põe lá naquela escola, mas aquela escola não funciona. Esse é um valor. O valor do foda-se. É uma visão de mundo. Eu estou brincando com coisa séria. Gente, pega um filme americano, qualquer. Um filme que não é dublado. Um filme que é falado em inglês. Em americano, certo? No filme, em qualquer filme americano, você vê no mínimo, 10 vezes a bandeira americana. Não sei, aparece a bandeira. Pode ser um convento de freiras, tem lá a bandeira americana ao lado de Jesus Cristo. Pode ser um puteiro, tem lá a bandeira americana no puteiro. Não interessa, sempre tem a bandeira americana. Para quê? Por acaso, eles são patriotas. Agora, depois de ler. Gente, escuta aqui. 10 vezes a bandeira americana, mas não é isso que estou falando. Você escuta um palavrão 100 vezes, no mínimo, em cada filme americano. Qual é esse palavrão? Em inglês, fala mais alto. Fuck you, fuck you. Sabe o que significa fuck you? Não pode falar, palavrão não pode, tá? E você nunca escuta fuck you, que significa foda-se. Nunca escuta fuck you sem ver o santíssimo dedinho levantar. Toda vez que escuta fuck you, fuck you, fuck you, fuck the mother, fuck you, fuck you, fuck. Toda vez um dedinho, nunca o cara fala. Fuck you, fuck you, fuck. Essa é uma visão de mundo, gente. Estou brincando com coisa séria, trágica. É uma visão de mundo. Você não está desempregado? Não tem o que comer. Fuck you! Fuck you! Fuck the world! Fucking world! Fuck! Quer dizer, é uma visão. Cada um por si, o resto que se faz. É facada em tudo quanto é lado. É facada para cá, para lá, para cima, para baixo. Não é facada, é foda-se. Qual é a palavra? A palavra, falando sério agora, nada de putaria, tá? O valor que está por trás do fuck you. Qual é a ideia? Cada um por... Como é que se diz isso? Sim, é muito complicado. Fala a palavra, um individualismo. Cada um por si, o resto que se faz. Eu consegui emprego, diga aí. Sim. Você não tem mais emprego, você é os que falam fuck you falam loser. Loser é um cara perdedor. Quem que fala aí, Camila? Não está falando, fala mais. Fala alto. Inútil. É inútil, porque não é... Sim. Útil para quê? Para produzir, para a sociedade. É uma visão de mundo, está entendendo? Por trás de cada coisa tem uma visão de mundo. Hoje a visão é hegemônica. Qual é? Me responde só isso, Pablo. Uma analogia da década de 80. Tudo tem que vir herói para pôr na máquina do mercado. Do mercado. O que conta é uma visão. Uma visão que conta o mercado. Senão é um inútil. Ou é um loser, um perdedor. Gente, quero saber qual é a visão hegemônica hoje em dia. Não é a nossa.
Não é a nossa da solidariedade, que todo mundo tem que ter a sua casa, o seu emprego, a sua saúde, a escola para os filhos, para ele mesmo estudar, para você estudar decente, transporte decente. Essa é uma visão. Para todo mundo tem que ter. Isso é uma visão que hoje não é hegemônica. Não é a visão geral. A visão hegemônica de hoje, cada um por si, o resto que se faz. É o individualismo. Qual é a nossa visão? Nós vamos chegar na disputa de hegemonia, tá? Vamos lá. Qual é a nossa visão? É o antidedo. Qual é o antidedo? Levanta a mão, animais. Aê! Isso é o antidedo. Tá entendendo? Olha aqui. Veja só. O que é a disputa de hegemonia? Resumindo, não vai falar isso na faculdade. Olha, disputa de hegemonia. Olha, é assim, é assim. Você vai falar isso. Para você entender agora é isso. Essa é a disputa de hegemonia. Qual é que é a nossa visão? A solidariedade. Aqui é o eu. O individualismo. Cada um por si, o resto que se fala. Nada de palavrão. Isso. Ó, essa é uma visão. Essa é uma visão. Isso é solidariedade. Coletivo. Nós queremos que para toda a vida, todo o bairro meu, toda a cidade de ter comida, escola, saúde, transporte, sempre, não é mais de 600, tá? Mais de 600 é mais. Essa é a visão. São duas visões. O que é a disputa de hegemonia? Hoje a hegemonia é poder desgraçadamente. Nós queremos que a solidariedade. O socialismo que se faz, a base do socialismo, não faço nenhum partido. A base do socialismo é o nós. A base do liberalismo é o eu, e o individual. Eu não sei individual. Sabe o que diz Gramsci? Isso aqui é uma visão cultural, moral e política da sociedade. A sociedade organizada para atender a todos, não só aos patrões, aos donos do capital, aos milhares, aos 95%, como mesmo, não? E como é que você está no curso de comunicação aqui? Como é que Gramsci diz que nós vamos chegar a uma nova sociedade? Aquele japonês, uma nova sociedade, fazer uma revolução de muita mudança na sociedade. Qual é o instrumento? Está aí nessa página 2, leia aí. Gramsci usa duas palavras. Olha, a hegemonia, olha para mim, gente, tem duas pernas. Duas pernas. Uma é o convencimento. E a outra, a força. A força, que é a força? A força é ter a força para você firmar a sua visão de mundo, a nova sociedade. Tem que ter lei, tem que ter pessoa eleita para isso, tem que ter uma polícia nossa. Ah, é, Sônia, é! Senão não vamos conseguir um exército nosso. Tem que ter os trabalhadores dirigindo a sociedade, ter novas leis, sindicatos, partidos fortes, partidos decentes, tá? Pobre não use. PNE, pois é a visão hegemônica dele, que é um partido dele. Mas vamos lá, gente. O que nós precisamos ter? Gramsci diz, para chegar a ter hegemonia, tem que ter convencimento das pessoas, milhares, milhões. Não adianta 3, 4, 5, 10 pessoas querer mudar o mundo. Ah, nós somos em 20. Sim, ok, muito bom. 20 é bom, é melhor do que 19. Mas precisamos 20 milhões. 30 milhões. Como é que vamos chegar a ter 30 milhões? Como? Com convencimento. O que é o convencimento, Pamela? Como é que se convence as pessoas? Comunicando. A comunicação. Qual comunicação? Toda. Do celular de vocês, de vocês colocar uma imagem, um filme no Facebook, no YouTube,
há um jornal, há uma rádio, há um filme que você vai aprender a fazer, ou pelo menos vão dar os primeiros passos, depois cada um avança. Há um jornal, um jornalzinho, há um boletim, há uma cartilha, que tudo. A comunicação é tudo, gente. É, na história, não vimos 200 anos de história, vai do jornal, livro, jornal, revista, cartilha, caderninho, tudo no que era impresso. Depois passa cinema, vídeo, todos os tipos de vídeo. Hoje temos 1000 possibilidades, cada um com um telefone na mão, faz um filme. Quer dizer, depois edita, etc, etc. Vocês vão dar alguns passos nesse sentido. Vai do velho jornal, passa pelo filme, o filme com todas as possibilidades de hoje, que vai do tablet, a velha câmera grande, aqui, cadê? Está filmando aqui, ó, cadê? Aquele bichinho lá, que ela está filmando tudo, está mandando para o mundo todo. É um puta instrumento de comunicação, o mundo todo está ouvindo meus palavrões. Vão dizer, você é um animal, você é um tarado não. Eu estou mostrando o que é disputa de hegemonia. Certo? O mundo todo tem que saber. É isso, não. Nós queremos isso aqui. Quero que tirar essa merda desse dedo. Ou cortar. Cortar o dedo, aí fica junto. Não, corta não, mas pelo braço. Queremos isso. Tá lá uma maquininha, uma bolsinha dessa que custa 50, 60, 70 reais. 50 reais está transmitindo para o mundo todo. Quer dizer, todos isso. Para quê? Temos que usar isso para convencer milhões da nossa verdade. Esse é o sentido do curso de comunicação de vocês. Fala, Sérgio. Temos aí o Facebook, né? Que as pessoas, se for reparar, eu reparo muito nessa questão, as pessoas usam muito o Facebook para aquele negócio, mandar coisa engraçada, florzinha, entendeu? Ainda não entende que é uma ferramenta de luta mesmo. Sérgio, deixa eu te cortar. Você tem que mostrar aqui nesse curso, fazer que todo mundo entenda, pratique, e que a gente consiga usar o Facebook, como o Face Cacete, tudo temos que usar para convencer. Grande seguinte, hegemonia a duas pernas, convencimento e força. A organização. Vocês organizar um grupo, lá de você, um grupo de música, é força. É força, é pequena força. Mas se esse grupo se espalha, faz um festival, e junta, encontra coisa, é força, está agregando. Como um grupo organizado em cada comunidade, 1, 2, 3 grupos diferentes, tem que ter muita organização para ter força. Então, não adianta só ter força. A UPP tem força para caraco. Nós queremos força para ir convencimento junto, mostrar por que estão fazendo isso, o porquê, é o convencimento, a força. Isso é a ideia de hegemonia. Gente, vamos rapidamente. Puta que pariu! Página, olha aqui, página 3. Vocês, hoje em dia, na televisão, no rádio, nos jornais, que são os mesmos donos, gente, rádio, jornal, televisão, os mesmos grupos. Se fala o tempo todo que o Irã, lá na Ásia, o Irã está construindo bomba atômica e tal, e não pode. Então tem que ser bombardeado o Irã. Estão preparando o mundo todo para os Estados Unidos e Israel vão bombardear o Irã até agosto, não tem dúvida. Vão bombardear, vão matar 2, 3, 4 milhões de pessoas. Mas não são pessoas, são árabes. Não são nem árabes, são parecidos com árabes. Certo, são de lá, são muçulmanos, acreditam em Maomé. Pode matar aqueles bichos lá. 2, 3 milhões, vão matar. São terroristas, tudo. Mas para poder matar esses 2, 3 milhões de pessoas, para poder jogar bomba, destruir metade do Irã, tem que ter um consenso. É força, força ele tem. Israel tem 220 bombas atômicas. Com 2, 3 acaba com o Irã. Quer dizer, mas não adianta jogar bomba atômica se o mundo todo fosse contra. Tem que colocar o mundo a favor. Aquele atentado, aquela história lá de Boston,
Você viu que bonitinho? 36 mil, 16 mil soldados para pegar 2 caras, que 2 jovens que dizem que era terrorista, porra nenhuma de terrorista, nada. Não, tudo montado, toda uma armação, mas que língua falavam aqueles 2 jovens? Árabe. São terroristas. Era terrorista, tá? 16 mil pessoas para criar o consenso que tem que defender o mundo desse perigo que são esse mundo árabe e tal. Cria o consenso. Quando bombardear Israel, o Irã, daqui 2 meses, o mundo todo vai dizer o quê? Mas também os caras tudo terroristas. Você vê lá, fizeram aquele atentado horrível lá em Washington. Horrível, morreu 2 pessoas. No mesmo dia, um avião, drone. Sabe o que é o drone? Aquele avião sem piloto. É o avião que os Estados Unidos descobriu agora. É um avião teleguiado, mas que se dirige como se tivesse um piloto e que vai e que destrói tudo e volta embora tranquilo, feliz da vida. E não tem ninguém que é culpado de nada. Imagina, quem está controlando não é culpado. Quem dirige ele não é culpado. Mas os drones, naquele mesmo dia, um desses aviões teleguiados, no mesmo dia desse atentado onde morreu 2 americanos, um drone viu um grupo de árabes lá do Iraque, no Afeganistão. Árabe, um país árabe, fala árabe, tudo terrorista. Viram uma aglomeração, que nem hoje à noite no Morro Santa Marta, lá com Fiel. Uma aglomeração, umas 80, 90 pessoas contaram, que se conta tudo com a maquininha, se controla tudo. E aí, mandaram um drone, esse aéreo teleguiado, chegou lá. Eram tudo terroristas, estavam planejando alguma ação terrorista. 90 pessoas. Foi lá o drone, matou todos. Bombardeou, todos morreram. Desculpe alguma coisa, não era uma reunião de terroristas, era um casamento, uma festa de casamento. Morreram 90. O santíssimo dedinho, porque podiam ser terroristas. É para quê? Para poder preparar, para poder bombardear o Irã, que é um país perigoso, que tem bomba atômica, tal, como se Israel não tivesse bomba atômica, tem 220. Os Estados Unidos têm 7.000, 8.000 ogivas nucleares. Certo? Estão querendo impedir que o Irã faça as suas usinas, para fins pacíficos, para gerar eletricidade, etc., energia. Mas vamos lá, como é que se faz isso? Com a comunicação. O mundo todo vai ser empesteado daqui para frente de algum atentado lá no Afeganistão, no Irã, no Iraque, na Síria. Né? Não, estou falando lá dos países árabes. Vai ser empesteado dessas ideias para justificar o bombardeio que vai ser feito daqui 2 meses. Para ter o consenso. Está claro que ele quer comunicar? O consenso. Vamos lá. Gente, sobre a América Latina, a Venezuela, a gente acompanhou pela televisão a morte de Hugo Chávez com câncer tal, 2 meses atrás, em abril. Que a Globo, toda a televisão, Globo, Bandeirante, Record, os Cambau, quando falava a palavra Hugo Chávez, qual é o adjetivo que colocavam? Qual é a palavra junto com o Hugo Chávez? O Hugo Chávez, o ditador. Que mais? Populista, demagogo. Foi feita uma enorme campanha contra Hugo Chávez, que ditador que submetia a 16 eleições em 15 anos. Ganhou todas as eleições, as mais democráticas do mundo. Sabe quem falou isso? Que as mais democráticas? O Jimmy Carter, ex-presidente dos Estados Unidos, falou, porque teve uma comissão de 500 jornalistas do mundo todo para acompanhar a eleição na Venezuela, que era perigoso os chavistas roubar a eleição. 500 jornalistas, dirigidos pelo Jimmy Carter, o instituto dele lá tal, para averiguar. Acompanharam tudo, fiscalizaram tudo. A declaração que foi a eleição mais democrática do mundo.
Mas a Globo diz o quê? O Hugo Chávez, o ditador. Que porra de ditador! Porque a Globo precisava dizer, continua dizendo que Hugo Chávez era um ditador, um demagogo, um populista. Por quê? Qual é? Aonde a Globo queria chegar? Por que Chávez é inimigo da Globo? Da Globo não, da Globo, da Bandeirantes, da Folha de São Paulo, do Estado de São Paulo, de toda a mídia. Mídia, a gente nunca fala a palavra mídia assim. Porque alguém que faz rádio, você faz rádio, é mídia, não é mídia? Então é mídia, não pode ser toda a mídia. Qual mídia? A tua mídia, que mídia é? Mídia comunitária, popular. Então não pode falar a mídia. Os jornais que nós fazemos, que se faz no sindicato, nos movimentos, nos bairros, é mídia. Então não pode falar a mídia, tem que falar o quê? Tem que especificar. Em geral tem uns babaca, que nem aqueles que falam mais justiça, um mundo mais justo, que fala a grande mídia. Gente, não fale a grande mídia. A grande mídia é você dizer, a gente é um bostinha, nós é uns coitadinho. Agora a grande mídia, ela é grande pra caralho, a grande mídia, nós é uns bostinha. Se você entra numa briga já dizendo que você é um bostinha, você está esmagado. O Davi, quem é de Bíblia aí sabe. Davi, mas não é o Davi de agora, Davi antigamente. Golias era um puta de um gigante, um gigantão do cacete, 2,5 metros. A Bíblia explica lá. Grandão, barbudo, e ele estava acabando com o exército de Israel. Era fortão pra caraca e tal. Aí estava acabando com o exército lá. Bom, aí Davi, neguinho assim, baixinho, pequenininho, eu vou foder esse filho da puta. Vou matar ele. Os caras, como você vai matar ele? Ô moleque, para de estar falando aí. E o Davizinho, o judeinho lá, pegou um estilingue assim, uma pedra com um negócio assim, eu vou foder um filho da puta. Que isso, rapaz? Se o Golias fizesse assim, ó, esmagava ele. Imagina, fica quieto, moleque. Ele encolhia, certo? Não, o Davi, eu vou foder aquele filho da puta. Para com isso, para de falar isso. E o Davi foi, pegou o estilingue dele com a pedra dele, e vou te fuder, ô filho da puta de grandão. Opa! Fudeu o Golias, morreu o Golias, matou o Golias. Davi era pequeno, o Golias era grandão. Se Davi tivesse falado, ele é grande mídia, grande imprensa, ele é grandão. Eu sou fraco. Não, eu sou fraco e tá aí, rapaz. Vou lhe mostrar, ô desgraçado. Vem aqui, ó. Vem, filha da puta, vem. Pá! Matou o Golias. Se a gente falar a grande imprensa, já entramos derrotados. Davi, imagina Davi. Eu não vou brigar com ele, ele é fortão, ele é muito forte. Eu não vou embora. Ele vai me matar. Não, vai matar o cacete. Vem cá, ó desgraçado. Vem cá, ó grandão. Vem. O Golias, de boca aberta, levou uma pedrada aqui e fudeu o cara. Essa é a grande imprensa. Então não fala a grande imprensa. Ela é grande, desgraçadamente. A Globo, a Folha de São Paulo, a Veja, são grandes, desgraçadamente. E daí? Golias também era grande. Nós queremos derrubá-la. Queremos fazer a nossa mídia para disputar com ele. Então, como é que se fala a mídia? A mídia? Sim, é um pouquinho complicado, mas está corretíssima a palavra. Mídia hegemônica. De outra palavra, a mídia... Como? Burguesa também é muito difícil, está corretíssimo. Outra palavra. Quem? Corporativa, empresarial, comercial, patronal, tudo palavra, tanto faz, pode usar uma, outra, estão todas corretas, hegemônica, burguesa, tal. A mídia deles, o que nós, como é que a mídia deles, toda a mídia deles, a mídia empresarial, patronal, como é que aquela mídia trata
Olha aqui. Qual grande mídia? Veja se a Globo deu a notícia aqui. Na Bolívia. Não, na Venezuela primeiro, 2005. 2005. Acabou todo o analfabetismo da Venezuela. Gente, a Venezuela tinha mais analfabeto que o Brasil. Acabou. Hoje o Brasil ainda tem de 12, o IBGE fala de 11, 12, até 14% de analfabetos. Analfabeto verdadeiro. É? 12% de analfabetos. E pode ser os analfabetos funcionais. Ok. Vamos ficar na Venezuela. A Venezuela tinha analfabeto pra cacete. Uma das coisas que Chávez, o governo Chávez bolivariano resolveu fazer, acabar com o analfabetismo. O que fez? Mandou, rapidinho. Puta que pariu, 47%. 2005, zero. Procura um analfabeto na Venezuela, não encontra. Sabe quem disse isso? Não é a esquerda. Quem disse isso é a ONU. A ONU é um organismo dos Estados Unidos, é mundial cacete. Controlado pelos Estados Unidos. A Unesco é uma agência da ONU que cuida da cultura, reconheceu na marra, a contragosto, que acabou os 47%, espera aí, ô desgraçado, os 47% de analfabetos acabaram na Venezuela. Não tem mais analfabeto. E a Globo deu isso? Deu? Claro, você sabia? Claro que não sabia. A grande mídia, a Folha de São Paulo, a Veja deu isso, a Veja deu isso. Claro que não. Porque a Globo, o Globo, a Veja, a Folha de São Paulo toda, a grande mídia, por toda a mídia empresarial, patronal, burguesa, a mídia empresarial, a mídia hegemônica, por que não deu essa notícia? Por que não deu? Diga aí. Não pode falar mais sério, ele já falou, quero saber de você. Por que a mídia não deu, Leandra? A mídia deles. Fala de novo. Porque era mais cômodo para eles ficarem calados. Porque para manter a visão dele. A visão que é um ditador, que... Não deram uma notícia dessa, gente. E quer completar? Bem, mas nem Cristo sabe, coitadinho. Sabe, eu sei, eu já contei para ele. Gente, como é que acabou o analfabetismo na Venezuela? Chávez mandou navios de petróleo, tem muito petróleo na Venezuela, para Cuba. Trocou por 10 mil professores cubanos. 10 mil, obrigado, sangue de Jesus. Solidário, animal, nada de puxa-saco, puxa solidária, ô desgraçado. Gente, se liga aqui. Presta atenção, olha a notícia. A Unesco reconheceu que acabou o analfabetismo. Agora, a Unesco não ficou falando muita coisa, porque a Unesco não é flor que se cheire, tá? Bom, mas a informação completa, que veio através de outros jornais, Telesul e companhia, agora, depois, só um minuto. Peraí. Através de outros canais de televisão, etc., se sabe que Chávez trocou petróleo por 10 mil professores cubanos. Fala espanhol e tal. E os professores cubanos foram ensinar, foram alfabetizar aquele povo venezuelano com que método? Fala eu, desgraçado. Paulo Freire, um brasileiro que desenvolveu o método de alfabetização melhor do mundo. A Globo falou? Nunca vai falar, por quê? Porque é mais cômodo para ela. Certo? Como é que vai acabar com o analfabetismo no Brasil? Mas caraca, ensinando. Com que método? Do Paulo Freire. Ué, um brasileiro. Na Venezuela fizeram. É mais fácil dizer. Por isso que o Cristiano, que ele fala, o Chávez é um ditador, acabou com o analfabetismo. Sabe quantos milhões de livros Dom Quixote, um livro espanhol, um livro espanhol mais conhecido no mundo, escrito em 1600, quando ele foi escrito? 1700, Dom Quixote de la Mancha, acho que é 1600.
Depois vocês veem. É um livro, um romance muito louco, um doidão lá, lutava contra os moinhos a vento, era meu irmão. Bom, esse livro aqui não era conhecido na Venezuela, não era conhecido. Tinha nas livrarias. E quem tinha dinheiro para ir na livraria? Um número reduzido de pessoas e tal. Chaves publicou 2 milhões de livros. Dom Quixote de la Mancha distribuído grátis em todas as escolas. 2 milhões de livros. Da Constituição, 5 milhões de livros. Mais alto. Quer dizer, gente, essa é a realidade que nós temos que conhecer. Agora, tudo tem explicação. A Leandra disse, porque não era mais fácil para ele. A mídia divulga o que interessa a ele. Eu falei da Venezuela, Bolívia. Gente, existe a Bolívia. Quem é que sabe quantos habitantes tem a Bolívia? Eu me informei outro dia. Mais ou menos 10 milhões, menos que Rio de Janeiro. É um paísinho pequeno, miserável, pobre pra cacete. 2008, a Unesco reconheceu que acabou com o analfabetismo na Bolívia. E olha que são dezenas de línguas, porque eles escrevem Aimará, Tupi, Guarani, são várias línguas indígenas, índios. Quer dizer, é complicado. Acabou! A Globo deu? Claro que não, não é idiota. E a Bandeirantes deu? E a Record deu? Claro que não! Por quê? Porque tem um objetivo. Manter a hegemonia do jeito que está. Está claro, gente? Gente, vamos lá. Que se liga com quê? Com solidariedade e individualismo. Vamos ver o nosso poeta aqui. Uma amiga perguntou qual o preço de um sonho. Prometi uma poesia a rabiscar. Se o sonho for uma calça, carro e iate, é fácil. É só se prostituir e roubar. Ser individualista, os outros enganar. Mas se o sonho for um mundo justo, sem fome e sem miséria, o preço é mais alto. É lutar pela união, é ser solidário, é repartir mais do que o pão, é junto ao próximo, com o próximo, contra os eiques do mundo, construir a revolução. Gente, tudo isso, a Globo nunca vai falar. Ele falou de valores, Gramsci fala, uma nova visão cultural, visão moral e política. Isso é um programa político. Um mundo sem fome, você falou, não falou o mundo mais justo, senão batemos nele, tá? Um mundo justo. Gente, a ONU, que é a Organização Nacional, não? Organização das Nações Unidas, quer dizer, todas as nações estão lá, é um organismo mundial, blá, blá, blá. Bom, a ONU reconhece que no mundo há 2 bilhões de pessoas passando fome. Passar fome, eu pouquíssimas vezes à noite, às vezes fiquei meio bêbado num jantar e de manhã acordo com uma fome. É a única fome que eu conheço, eu não conheço a fome. Mas tem gente que sabe muito bem o que é a fome, rapaz. Sabe? Aqui a gente, na cidade do Rio, é mais difícil dizer fome, fome, fome. Mas no Nordeste ainda tem fome. Mas no mundo, 2 bilhões de pessoas passam fome. E você me vem com esse papo furado, um mundo justo. Você quer o mundo... Oi? Não ouvi. Já está perguntando isso há vários tempos. Existe gente que passa fome aqui no Rio? Vocês sabem? Pela experiência. Oi? Ó, por que foi pegar coisa? Por que foi pegar coisa?
Mais alto. Som. A gente já pode estar aqui começando a pensar a pauta do nosso jornal. Euro, você ficou com a Cari, né? O seu grupo não está, Cari? Caxias, com Arthur. Quando era pequeno, É só isso pra gente. a minha mãe era entusiasta. Pegar aquele negócio da caçamba, que hoje muita gente faz isso, entendeu? Para chegar em casa, fazer uma sopa, entendeu? Para a gente poder comer. Então eu sei o que é isso. Isso é fome, gente. A Globo mostra isso? Claro que não, não é idiota. Como é que disse, Leandra? Ele é mais cômodo. Tá todo mundo alegria. Todo mundo alegre. A Xuxa! Diga aí, Keila. Mais alto, mais alto. Como é? Eu morei no Jardim Gramacho, né? E sobrevivi também durante 6 anos daquele lixo ali. Coisas boas, né? Muita gente acha que ali naquele lixo ali só caem coisas que não prestam. São coisas boas que realmente dá para se aproveitar e tem coisas que não dá. Mas tem famílias que sobrevivem do dinheiro dali, sobrevivem do alimento que é jogado ali, que vai lixo de mercado, de padaria, né? Crianças sustentam pais doentes do alimento que catam no lixo, tá? Ali no lixo. Ali na Estrada das Pedrinhas, em Caxias, né? Quem vai ali para... como é que é? É nas Pedrinhas, né? Lá em Niterói tem também um outro vazador no Morro do Céu, também, que famílias também sobrevivem do lixo de lá, né? O Morro do Céu, que é no Caramujo, né? Tem também uma lixeira lá, tem o Ceasa, em Tribobó. Tem o Ceasa em Tribobó, tem o Morro do Céu. Só um segundo, tu vai falar alto. Gente, quem fala, se levante, é bom para todo mundo ver. Tinha primeiro, Cláudia, quem é que tinha pedido? Tem uma sequência. Tiago, levanta. Tu é baixinho, tem que levantar mais, caraca. Não, a situação é que várias pessoas viviam lá daquele aterro e ele foi fechado em 2012 por a Rio +20 e fazendo um trabalho de campo da faculdade na época, a prefeitura, o governo do estado, estava despejando os entulhos da General Osório lá ainda, mesmo depois do fechamento,
tirou as famílias que viviam lá, mas continuou usando o aterro sem ninguém saber, jogando o entulho da... Então, tem uma escola, que foi até que eu estudei, que eu fiz curso normal, que ela teve um projeto cinematográfico e os alunos fizeram essa pesquisa no aterro. Eles foram lá, entrevistaram, deve ter no YouTube ou tem alguma reportagem na internet. Acho que se procurar dá pra ver. O nome da escola? Roberto Silveira, Instituto Educacional Roberto Silveira. É fazendo a nossa comunicação. A gente já está fazendo a nossa comunicação, independente de que conceito a gente venha usar. Popular, comunitária, alternativa, é a comunicação de uma classe. É a comunicação de classe, de uma classe da sociedade. Não é uma comunicação qualquer. Não é uma comunicação neutra. É a comunicação dos trabalhadores que a gente está pensando aqui. Ou no bairro, ou no sindicato, ou na universidade. Nesse caso aqui, a gente está pensando bairro, local de moradia. Tudo bem, gente? Gente, só, vocês sabem como eu vejo essa história de lixo, de fome, etc. E não estamos falando de comunicação, dos interesses dos donos dos meios de comunicação, dessa mídia patronal, mídia empresarial, mídia que tem dono. Eles nunca vão dar essas notícias. Eu vou citar uma coisa, nós falamos do analfabetismo que acabou na Bolívia, não terminei. Na Bolívia acabou. Acabou. A Unesco reconheceu que na Bolívia acabou o analfabetismo. E isso não aparece naquela mídia lá. Sim? Gente, vou mostrar outra coisa, um dado. Falamos aqui de fome. Eu falei 2 bilhões de pessoas. 1 bilhão é 1.000 milhões. 2.000 milhões de pessoas, segundo só, que no mundo passam fome. Só vou citar um caso, que soube esta semana, eu fiquei chocadíssimo. Conhece a Espanha, a Europa, o caraco. A Europa não era o primeiro mundo. Primeiro mundo, não é lá, lá é bom, lá é bonito, lá está tudo cor-de-rosa, tal. A Espanha era um país que vivia bem, rico, um país europeu, tal, com emprego, etc, etc. Na Espanha tem 37% de pessoas desempregadas, gente. E desempregado é catar lixo, catar comida no lixo. Você não vai comer o quê? Quer dizer, sabe o que aconteceu essa semana? Na segunda-feira, o governo espanhol fez um decreto, uma ordem lá, de lacrar todos os latões de lixo. Aquele que tem aqui pendurado, sabe aquele que você joga dentro, aquela pouquinha? Lacrar, com um gosto de aço, lacra, fecha, que só abre o dia seguinte quando vai descarregar, lacrar os latões. Por quê? E aí? O governo está preocupado que está criando lixo, está preocupado que está entupindo os hospitais com disenteria, infecções intestinais, etc., que estão comendo lixo, comida estragada. Quer dizer, mandou lacrar os latões de lixo na Espanha. Esses fazem parte dos 2 bilhões de pessoas que passam fome. Onde é que estão os 2 bilhões? Se na Espanha acontece isso, imagina, 37% de pessoas desempregadas. É coisa de louco. Depois se fala. Peraí. Está aqui. Inclusive, os próprios dados do governo já dizem fala, que 2 milhões de espanhóis já saíram do país, em boa parte vindo para a América Latina, porque não tem emprego. Então, 2 milhões é um número
Tem a Camila. É porque existe um dado de que 57 mil pessoas morrem de fome Quantas? todos os dias. 57 mil pessoas morrem de fome no mundo inteiro por dia. Foda-se. Gente, tem comida para o mundo adoidado, mas a filosofia do neoliberalismo, sabe o que é? O dedo. Essa é a síntese do neoliberalismo. Cada um por si, o resto que se exploda, que se faque. A filosofia do dedo, o que diz? 57 mil pessoas? Não pode falar palavrões que falando de mortos, cara. Sim, semana passada a ONU tem orientado os países a investirem em pesquisas em sugerir a ingestão de insetos para combater a desnutrição, quer dizer, é a maior hipocrisia da ONU, né? Vamos começar a comer inseto para evitar a desnutrição. Sai, companheiro aqui, ó. E também, só para complementar, que como a Europa já foi o auge, né? Dizer que também na Grécia, que é o país dos deuses, passa pela maior crise na Europa, né? E também já houve até casos de malária na Grécia. Pois é, porque a saúde não interessa. Por que os caras não vão no hospital privado, numa clínica privada? Pô, se vai numa clínica privada é atendida a pessoa. Entendeu? Só tem dinheiro, senão... Está entendendo, garoto? Gente, aqui cadê o Ricardo, sem vergonha? O Ricardo deu informação, estão falando de mídia. Veja só, aqui em Itaboraí, do outro lado da Baía da Guanabara, 28 mil trabalhadores estão parados. Sim? Mas 28 mil trabalhadores estão parados de uma empreiteira e... Quem que fala aqui? O que a Globo fala? Nada. Por quê? Como disse a Leandra, que não interessa. É mais fácil para manter a sociedade do jeito que está. Está claro qual é o sentido do nosso curso? Agora, nosso curso é bom, tá, mas se não tomar um lanchinho também é ruim. Vamos tomar um lanchinho rápido e voltar rápido para continuar o papo, tá? Para finalizar, o presidente da FUNAI caiu porque morreu mais um índio em Mato Grosso do Sul.